Olá, sejam muito bem-vindos a este especial do Nexus Beyond. Aqui no Brasil, nosso canal vai se chamar Aether Decoder. Hoje, convido vocês a mergulhar em Trinity, The Best Kept Secret, uma obra instigante de Jacques F. Vallée e Paola Leopizzi Harris, publicada em 2021. Este livro nos transporta para um dos episódios mais misteriosos e pouco divulgados do século XX, ocorrido no coração do deserto do Novo México, logo após o primeiro teste nuclear na histórica Trinity, em julho de 1945. Com uma escrita que combina rigor investigativo e narrativa envolvente, Trinity apresenta depoimentos, documentos e análises que desafiam as versões oficiais e nos levam a questionar, de forma profunda e com base em evidências, o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Prepare-se para revisitar momentos que mudaram o curso da história, onde a tecnologia humana, o sigilo governamental e a natureza engemática dos relatos se entrelaçam para formar um verdadeiro quebra-cabeça dos tempos modernos. Antes de mergulhar na narrativa do livro, é essencial entender o homem por trás dele, Jacques F. Vallée. Reconhecido mundialmente como um dos pesquisadores mais perspicazes da ufologia e fenômenos inexplicáveis, a carreira de Vallée é marcada pela sua audácia em desafiar os limites do conhecimento convencional. Com uma formação em física e colaborações com centros de pesquisa de ponta e agências governamentais, onde investigou relatos de OVNIs pessoalmente, ele conecta dados empíricos e teorias inovadoras que desafiam tanto o ceticismo quanto o sensacionalismo. Ao longo das décadas, Vallée publicou inúmeros artigos e livros, propondo que fenômenos aéreos não identificados podem oferecer novas perspectivas sobre a relação entre ciência, tecnologia e até mesmo a consciência humana. Sua abordagem multidisciplinar e seu compromisso inabalável com a investigação rigorosa o tornam uma pedra angular para quem busca desvendar os mistérios entrelaçados em nossa história. O livro começa situando os leitores no crítico pós-Segunda Guerra Mundial, um período de transformação global sem precedentes. Em 1945, após a conclusão do Projeto Manhattan, os Estados Unidos realizaram seu primeiro teste nuclear, Trinity, no deserto do Novo México. Esse evento não apenas deu início à era atômica, mas também criou uma atmosfera de segredo, tensão e mistério, onde cada som e clarão de luz carregavam significados que transcendiam o comum. Vallée e Harris se dedicam a desvendar um episódio que, apesar de sua importância, permaneceu relegado às margens da história oficial. Um objeto não identificado testemunhado por meninos de uma pequena comunidade local logo após o teste. O primeiro capítulo nos mergulha no coração dos eventos que cercam o teste nuclear. Em Jumbo e o Gadget, os autores descrevem meticulosamente o ambiente e os preparativos para a Trinity. Eles contam como, nos meses que antecederam 16 de julho de 1945, cientistas e militares trabalharam em absoluto segredo para montar o dispositivo, apelidado de Gadget, e garantir a estrita adesão aos protocolos. A narrativa destaca a construção e o transporte de um colossal recipiente de contenção chamado Jumbo, uma câmara de 7,5 metros por 3,5 metros fabricada em Ohio e projetada para conter explosões preliminares para medir a liberação de energia. Embora Jumbo não tenha sido utilizado no teste nuclear, apenas em explosões convencionais posteriores, ele se destaca como um símbolo da escala e audácia do projeto, mostrando a capacidade da humanidade de criar soluções engenhosas sob pressão extrema e segredo. O foco se desloca para a vida cotidiana perto de Trinity, onde a narrativa se torna profundamente pessoal e visceral. Em 16 de agosto de 1945, dois meninos, o José Padilla, de 9 anos, e a Remy Baca, de 7 anos, testemunharam um fenômeno que ficaria gravado para sempre em suas memórias. Enquanto realizavam tarefas rotineiras no Rancho Padilla, como cuidar do gado e consertar cercas, eles foram surpreendidos por um intenso clarão de luz e um barulho estrondoso que lembrava a explosão atômica. De acordo com os relatos deles, um objeto metálico em forma de abacate havia caído na área. O objeto, que parecia intacto apesar do impacto, deixou uma profunda e larga cicatriz no chão. Uma cicatriz esculpida com precisão.
Como se por uma lâmina gigantesca, desafiando explicações convencionais, os testemunhos dos meninos detalham as duras condições do deserto, a fumaça densa e o calor extremo que distorceram suas percepções visuais e auditivas. Os sons, descritos como altos e estridentes, evocavam os gritos de animais feridos, intensificando a sensação de que algo extraordinário havia acontecido. Essa sequência de eventos, o clarão, o barulho, a cicatriz no chão e os destroços metálicos formam o núcleo enigmático da narrativa, que os autores reconstroem através de décadas de depoimentos, mapa e evidências coletadas. O terceiro capítulo expande a investigação para os dias seguintes ao evento, à medida que a comunidade local começou a notar vestígios do que havia acontecido. Entre 16 e 20 de agosto de 1945, os relatos se tornaram mais precisos e os moradores começaram a fazer investigações informais. Os autores descrevem como os proprietários de ranchos, acompanhados por um policial estadual, visitaram o local para examinar o objeto e coletar evidências. Durante essa expedição, os adultos foram profundamente afetados. Depois de passar alguns minutos dentro do objeto, o comportamento deles mudou abruptamente, como se tivessem testemunhado algo tão extraordinário que alterou suas reações de forma inexplicável. No entanto, os detalhes do que eles viram continuam elusivo, aprofundando o mistério e a especulação. Paola Lopezi Harris, por meio de entrevistas detalhadas com testemunhas, enfatiza que os relatos dos meninos e dos adultos se alinham em pontos-chave. A forma oval do objeto, as marcas no chão e a impressão de que o ambiente havia sido drasticamente alterado pelo impacto. Além disso, os testemunhos destacam vestígios físicos, como marcas que se assemelham a trilhas de maquinário pesado, detalhes que, para os investigadores, levantam questões sobre a natureza e a origem do objeto. Os relatos também revelam uma extrema cautela entre os envolvidos, que foram instruídos a manter sigilo, sugerindo que poderes superiores, possivelmente governamentais, buscavam suprimir ou controlar a narrativa. Nas sessões seguintes, os autores guiam os leitores por investigações que se estendem por quase 2 décadas. Capítulos como Stallion Gate e o caso do suporte de Silumeno apresentam análises de especialistas sobre fragmentos metálicos recuperados do local, especialmente o suporte de Silumeno, uma liga leve e durável conhecida na Terra. Pesquisadores realizaram testes em laboratório e cruzaram dados com os testemunhos das testemunhas para determinar se o fragmento fazia parte do dispositivo da queda ou se foi plantado deliberadamente para enganar os investigadores. 9 anos depois, o livro revela como novos testemunhos e evidências foram incorporados, permitindo uma reavaliação dos fatos. Apesar do sigilo e da controvérsia, os vestígios físicos e os relatos orais permaneceram consistentes, desafiando as narrativas oficiais construídas ao longo dos anos. Agora, que conhecemos o conteúdo do livro e as afirmações dos autores, chegamos à parte mais instigante, a análise crítica dos fatos e uma interpretação pessoal dos eventos narrados. Ao examinar os depoimentos dos garotos, que aos olhos inocentes, viram uma cena que parecia saída de um filme de ficção científica. Somos levados a refletir sobre como as condições ambientais e o contexto histórico podem ter influenciado suas percepções. Minha visão, pessoalmente, é a seguinte: o que os garotos viram pode ter sido interpretado erroneamente. Em meio à fumaça e ao ar quente do deserto, detalhes como os capacetes de proteção que eles descreveram, lembrando uniformes militares, podem ter se confundido com elementos de uma operação secreta, possivelmente de origem nazista, adaptada para voos estratosféricos. Sabemos que os pilotos de caças da atualidade usam trajes elásticos que ficam bem agarrados aos corpos. O traje anti-G aplica pressão nas pernas e no abdômen, comprimindo os vasos sanguíneos e impedindo que o sangue desça para as extremidades inferiores. Portanto, seria uma medida importante no disco nazista, que certamente não dispunha ainda da tecnologia de ponto gravitacional que permite qualquer manobra em altíssima velocidade sem afetar os tripulantes. Assunto que vai ficar para outro programa. Os sons intensos e agudos, que para as crianças soavam como os lamentos de supostas criaturas extraterrestres feridas, podem ser associados ao som de animais feridos ou assustados, resultado do impacto da nave e do ambiente caótico do acidente, ou ainda de ruídos de vapores e rompimento de tubos de uma nave acidentada. No caso, sabe-se que assim como a tecnologia dos Vimanas, veículos aéreos descritos em textos hindus, usavam vapores de mercúrio, também se relata que os nazistas utilizariam no sino, the Glock,
um protótipo de testes desta tecnologia. Notem que não estou desconsiderando a existência do acidente. Quanto ao suporte metálico de silumim encontrado no local, suas características, que se assemelham a componentes da engenharia mecânica humana, levantam a hipótese de que ele pode ter sido plantado ou, alternativamente, fazia parte da própria nave. No caso, isso só reforça a tese de que a nave era efetivamente fruto da tecnologia nazista, tema que detalharei no vídeo sobre o livro Império sob o Gelo, de Stephen Quayle. Então, existe grande possibilidade de que esta nave não era de origem alienígena. Primeiro porque se aqui chegassem, as naves alienígenas não estariam sujeitas a falhas tão catastróficas como a que houve em Roswell, já que as naves deveriam ser muito robustas e com tecnologia muito avançada, mesmo que viessem de um planeta próximo como Marte. Há, ainda, a possibilidade intrigante de que a própria nave estivesse sondando os testes nucleares na região, o que seria de interesse dos nazistas, já que poderia constituir-se numa ameaça para suas bases na Antártida. Lembrem-se que o acidente em Roswell se deu logo ao final da Segunda Guerra, de forma que a tecnologia de controle gravitacional nazista ainda estava em seus primórdios. Também é evidente que, se a tripulação da nave nazista estava investigando testes nucleares e colhendo amostras, deveriam usar algum tipo de traje com proteção contra a radioatividade. O acidente, como ocorreu, derrubando uma torre de rádio Marconi, pode ter sido justamente decorrente de voos rasantes nesta área. Obviamente, torres de transmissão não seriam muito comuns naquela época e a tecnologia de radares era bem limitada. É importante contextualizar que o cenário daquele período era de extrema tensão e sigilo. O teste nuclear de Trinity havia inaugurado uma era de incertezas e mudanças drásticas, e as operações militares eram conduzidas com rigor absoluto. Assim, mesmo que a explicação oficial atribua os acontecimentos aos procedimentos típicos de um teste atômico e as operações que se seguiram, não podemos descartar a ideia de que há nuances e detalhes, revelados nos depoimentos e na análise dos vestígios físicos, que deixam margem para interpretações alternativas, tão ousadas quanto provocativas. Em conclusão, Trinity, The Best Kept Secret, nos desafia a olhar para o passado com um olhar crítico e a questionar as narrativas estabelecidas. Enquanto a versão oficial dos testes nucleares e dos procedimentos militares explica grande parte dos eventos, minha interpretação pessoal sugere que os relatos dos garotos podem ter sido filtrados por condições ambientais extremas e por uma possível intervenção, ou pelo menos pela presença de elementos que lembram tecnologias e uniformes adaptados de uma ordem militar de caráter nazi. Isso não significa necessariamente que a explicação extraterrestre seja a correta. Ao contrário, evidencia o quão complexa e multifacetada pode ser a nossa interpretação dos eventos históricos quando detalhes sensoriais e contextuais se misturam. Portanto, convido vocês a refletirem. O que é visto pode ser muito diferente do que realmente é, e o desafio da investigação científica reside justamente em separar o sinal do ruído em meio a tantas possibilidades. A busca pela verdade, especialmente em um episódio tão marcante quanto o de Trinity, é um caminho que exige tanto o rigor da ciência quanto a coragem de questionar o óbvio. Obrigado por nos acompanhar nessa profunda jornada pelos mistérios de Trinity, The Best Kept Secret. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. O que você acha que ocorreu no deserto em 1945 foi algo extraterrestre ou de origem humana? Indique que livro ou conteúdo você gostaria de ver aqui no canal. Este canal não é monetizado, e se você quiser contribuir com qualquer quantia para que possamos continuar gerando conteúdo, será muito bem-vinda. Obrigado. Espero que este especial tenha despertado em vocês a mesma curiosidade e o mesmo espírito investigativo que movem os grandes pesquisadores. Até a próxima, e continuem questionando o que é dado como certo, pois a verdade, muitas vezes, se esconde nos detalhes.